Que a paz do meu Jesus nos envolva a todos. Vamos, nesses momentos iniciais, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, buscando as boas energias deste local, respirando. Vamos assim tranquilizando os nossos corpos físicos e espiritual. Vamos agradecer ao nosso mentor individual, ao mentor individual de nossa casa, a Fraternidade Espírita de Garamond, ao mentor deste trabalho de assistência espiritual aos adultos, agradecendo a todas as fraternidades que nos amparam, e em especial a nossa mãezinha espiritual, Nossa Senhora, que nos envolve em seu manto azul fluídico de amor, de paz, tranquilizando os nossos corações, dulcificando os nossos pensamentos. Vamos até a presença de nosso Mestre Jesus, que nos trouxe a sua palavra redentora no Evangelho, com seus exemplos, com seus milagres e com a palavra que exprime todo o seu Evangelho, que é o amor. E juntos em espírito, vamos até a presença de Deus, o nosso Pai, a quem agradecemos por esta encarnação e o fazemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus, que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Hoje o tema de nossa preleção é a vida que continua no plano espiritual. Antes de adentrarmos na questão propriamente dita, vamos nos lembrar que Jesus havia dito aos seus apóstolos que a casa de meu Pai tem muitas moradas. E de fato, viemos a saber posteriormente, através dos assentamentos espíritas, que nós temos muitas casas que aguardam os espíritos que aqui vivem encarnados e posteriormente, com a morte, com o desencarne, vão para o plano espiritual. Quando Allan Kardec nos trouxe a obra espírita condensada no Pentateuco, no Livro dos Espíritos, na pergunta 424, é perguntado se a vida continua no plano espiritual. E ele disse que sim, que os espíritos vão para o plano espiritual e lá evoluem. Por que Allan Kardec não discorreu mais profundamente sobre a vida propriamente dita no plano espiritual? O que acontecia? Alguns escritores dizem que a obra, por já ser revolucionária, se ele adentrasse muito na questão referente à vida no plano espiritual, já causaria um grande alvoroço naquela época, pois com o Pentateuco ele já foi até perseguido pela igreja, seus livros foram queimados em praça pública, quiçá se ele viesse a tecer as considerações que hoje nós sabemos que de fato acontecem no plano espiritual. Mas coube a Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, através da intervenção do espírito de André Luiz, trazer-nos uma explicação detalhada do que ocorre no plano espiritual, principalmente após o desencarne. A estrutura que existe do outro lado para amparar os espíritos que desencarnam. Antes de falarmos sobre o que acontece no plano espiritual, vamos falar um pouco sobre André Luiz. André Luiz era um médico que muitos diziam ser Oswaldo Cruz, outros
diziam que era Carlos Chagas, mas alguns escritores espíritas chegaram à conclusão de que o médico que encarnado aqui na cidade do Rio de Janeiro se chamava Faustino Monteiro Espeniel. Ele nasceu em 1888 e desencarnou em 1931. Ele desencarnou e foi direto para o umbral. Mas por que esse médico foi para o umbral? Na verdade, temos que entender que a evolução dos espíritos, de modo em geral, ela depende muito da sua evolução quando encarnados. E o fato de determinadas pessoas não serem alçadas a lugares mais evoluídos depende exclusivamente daquilo que elas fizeram quando estavam encarnadas. E esse médico, o Faustino Espeniel, ele era uma pessoa muito ligada ao material. Sendo médico, ele sabia exatamente o mal que estava afligindo e o atacando naquela época do seu desencarne, que ele morreu na mesa de cirurgia por conta de um tumor no abdômen. E esse tumor, ele sentia já as manifestações dele, não procurou tratamento, continuou abusando do álcool, abusando da alimentação, não se cuidou, e por conta disso, quando ele desencarnou, ele ficou por 8 anos no umbral, sendo assediado por entidades malévolas. Ele dizia serem monstros, e outros espíritos que passaram por ele o chamavam de suicida. Na verdade, ele só veio a entender o porquê de ser chamado de suicida quando ele foi levado para o nosso lar, que é uma cidade no plano espiritual, dentro do umbral ainda, e onde os espíritos vão para se educar, evoluir e complementar a sua educação para poder retornar à Terra ou a outro planeta onde ele tem que cumprir a sua missão. Desse modo, André Luiz veio a saber que aquelas chagas que ele tinha no abdômen quando ele chegou no hospital, que foram tratadas com passes magnéticos por Lísias e com uma sopa que mais parecia água, muito fluida, ele entendeu que existia uma força maior do que aquela que existia na Terra. E essa força era baseada basicamente no amor. Todos ali, no nosso lar, estavam cercados do amor do Pai Celestial. Tanto é fato que quando André Luiz estava no umbral, padecendo daqueles problemas e daquelas perseguições e das dores, da fome, da sede, ele só lembrou de uma pessoa que poderia ajudá-lo naquele momento, que era sua mãe, que era muito evoluída do ponto de vista espiritual, e ele pediu a ela que intercedesse junto a Deus, que o ajudasse a sair daquele estado que ele se encontrava. Mas o que podemos entender dessa mensagem de André Luiz para a sua mãe? A mensagem é que o amor filial, o amor puro e sincero do filho com a mãe e da mãe com o filho, é que fez essa ligação para que ele pudesse ser socorrido naquele momento e levado até o nosso lar. Lá chegando no nosso lar, ele encontrou uma estrutura extremamente complexa, tão ou mais que aquela que se encontrava aqui na Terra, onde existiam ministérios da comunicação,
ministérios de estudo, e o local era extremamente lindo, bonito, e as pessoas estavam sempre felizes, tranquilas. E aquelas que vinham diretamente da terra, desencarnadas, e iam para o hospital espiritual, eram recebidas por equipes que estavam ali para poder tranquilizá-las, para que elas pudessem vir a ser posteriormente levadas para a sua tarefa edificante de evolução naquele local. Tanto é fato que André Luiz, sendo médico, ele foi até a um desses pronto-socorros, e se apresentou como médico e falou que queria trabalhar lá, auxiliando como médico. E para sua surpresa, a pessoa que o recebeu naquele local falou assim: pode pegar o pano ali e limpar o chão. Ou então, cuide das pessoas que estão chegando e limpe-as. As pessoas chegavam carregadas de fluidos, né? E ele se sentiu aviltado, porque ele era médico. E podemos ver que ele ainda estava em processo de evolução. Porque a vaidade e o orgulho estavam a toda prova naquele momento, e ele se sentiu muito ofendido com aquilo e saiu do local do pronto-socorro e foi buscar explicação com um dos ministros que atendiam as pessoas. E ele ficou lá por vários dias esperando ser recebido, até que ele foi o último a ser recebido e explicou o porquê que ele estava lá. Mas ele foi recebido e atendido junto com uma outra mulher. E a outra mulher que estava do lado dele falou assim: olha, estou aqui há muitos anos aqui e estou fazendo a questão de me comunicar ou saber como estão meus filhos que estão encarnados, e não me é dada essa oportunidade. Por que que acontece isso? Eu era uma pessoa extremamente importante quando encarnada, e aqui eu sou tratado como se fosse qualquer outra. E André Luiz, ouvindo aquilo, ele se sentiu também na mesma situação. E ele entendeu que aquela mulher estava ainda revestida de muita vaidade, de muito orgulho, como ele próprio. E o ministro disse para essa mulher: olha, você tem que trabalhar aqui para poder adquirir bônus hora que serão utilizados justamente para isso. Para você se comunicar, para você ver, para você ir até a sua antiga casa. Mas isso depende do trabalho edificante que você realizar aqui no nosso lar. E quando o ministro foi indagar no André Luiz já tinha entendido o que ele tinha que fazer. André Luiz, naquele momento, foi ao pronto-socorro novamente, pegou um pano e começou a limpar o chão onde as pessoas estavam despejando seus fluidos, aquelas que tinham vindo muito machucadas, aquelas que estavam passando mal, os espíritos, né? E foi limpando o chão até que ele passou a auxiliar aos trabalhadores daquele local na recepção das pessoas doentes de espírito e que tinham acabado de desencarnar. E o local onde ele estava, o nosso lar, como havia dito, é muito bonito, cheio de parques, pássaros, animais. E foi lhe dada a permissão de, depois que ele saiu do hospital, de ficar numa casa com uma família. E lá ele se sentiu muito bem, porque eles estavam amparados por um grupo de pessoas muito boas, muito amadas e amáveis também. Mas só que ele sentia necessidade de ver os seus familiares, ele estava preocupado como estavam eles, ele que era o pai
o mentor, é o que ajudava na casa, efetivamente, com o seu trabalho, como estariam os seus familiares? E foi lhe dada a permissão de ir até lá, ir até a sua casa. E lá chegando, ele viu que os seus familiares já tinham aceitado a passagem de André Luiz para o plano espiritual, e a sua mulher já estava com outra pessoa, já estava casada com outra pessoa. E ele se sentiu muito enraivecido por isso. E na casa existia uma empregada, uma negra, que sentia a presença de André Luiz e fez orações para André Luiz, porque ela sentia que ele estava necessitado naquele momento. E esse marido, novo marido da mulher dele, estava muito doente. E André Luiz, comovido com a situação de sua esposa e dos seus filhos, que tinham um profundo carinho por esse marido da mulher dele, ele fluidificou a água que ficava ao lado da cama deste senhor, e no outro dia ele tomou essa água, esse senhor tomou essa água, e começou a melhorar. Quer dizer, André Luiz conseguiu que o amor que ele sentia em seus familiares o inundasse e ele pudesse ajudar verdadeiramente o lar dele através daquele indivíduo que estava ocupando o seu local. E depois que ele viu que os seus familiares estavam satisfeitos com a evolução desse senhor, com a sua saúde, e sentindo que o ambiente estava iluminado e tranquilo, ele voltou para o plano espiritual. Foi a partir daí que ele começou a enviar para Chico Xavier uma obra que fala exatamente da vida após o desencarne. Como a vida acontece para os espíritos que se desencarnam. Como é a evolução deles no plano espiritual? Qual é a participação desses espíritos na evolução de outros que estão encarnados e daqueles que desencarnaram também? A primeira obra desses 11 livros em sequência é O Nosso Lar, onde ele detalha o desencarne dele, a chegada dele no umbral, o resgate dele no umbral e a ida para o nosso lar, que é uma das colônias espirituais que estão ao redor do mundo, e essa colônia está sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ele detalha de maneira muito precisa o momento em que os grupos fraternos vão até o plano físico, até a Terra, para desempenhar suas tarefas edificantes e ajudar aqueles encarnados. E são, como dito, 11 livros em sequência. Existem mais 2 posteriores, que o último deles, o 13º livro, chama A Vida Continua. E A Vida Continua fala de uma família chamada Serpa e outra família chamada Fantini, que estão ligadas por laços de energias muito maléficas, de ódio, de raiva, de revolta, e que posteriormente são alçadas a uma condição muito favorável, tendo em vista a intervenção de 2 pessoas, de 2 espíritos, que vão ao auxílio dessas 2 famílias. Mas, para todo o espírita e todos aqueles que querem saber mais sobre a vida após o desencarne, é muito importante que façamos a leitura dessas obras de André Luiz.
Existem muitas outras obras que retratam a vida no plano espiritual, né? Como nós temos a obra Violetas na Janela, nós temos, que é da Patrícia, um espírito Patrícia, nós temos também o Antônio Sérgio, que desencarnou também, engenheiro, na década de 70, a Patrícia na década de 90. Então são obras mais recentes, né? Porque o Nosso Lar é de 1943 e essa saga de 11 livros se finda em 1957. Então nós temos uma série de livros que falam a respeito da vida no plano espiritual e filmes também muito interessantes, que é A Vida Continua, que é de 2012, que o diretor é Paulo Figueiredo, e é muito interessante e tem no Netflix também. Então, tudo depende basicamente de nossa evolução aqui quando encarnados. E se aqui estamos neste momento buscando essas palavras, essas mensagens, nós temos que entender que tudo decorre da palavra de Jesus, de seu Evangelho. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso semelhante como a nós mesmos. Se assim o fizermos, estaremos no caminho certo da evolução espiritual. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva essa noite e vamos fechando os nossos olhos novamente, enchendo os nossos corações de muito amor e muita energia. Vamos enviar esse amor e essa energia para o universo, para todos os planetas habitados, para o plano espiritual. Vamos envolver o nosso planeta. Todos os países estão passando por dificuldades, por crises, guerras, fome, pela Covid. O nosso país, envolvendo os nossos governantes e a nós governados, envolvendo todos aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, as crianças nos orfanatos, nos abrigos. Vamos envolver todas aquelas pessoas que estão nas cadeias, envolvendo todos os trabalhadores da área médica e dos hospitais que estão aí na linha de frente do combate à Covid, envolvendo-os de muito amor e muita energia. E vamos mandar esse amor e essa energia para todos os trabalhadores do campo do bem, para as igrejas, para as fraternidades espíritas, para os lares. Vamos colocar este amor na mão de Jesus, para que Ele leve onde haja maior necessidade, e sendo o nosso merecimento, que possamos ficar com um pouco dessa energia, deste amor, para distribuirmos durante a semana. Graças a Deus e que assim seja.